A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, com muita alegria. Quem vos fala aqui é o pastor Leandro Amorim, de Portugal. Eu quero fazer esse vídeo aqui falando sobre por que a igreja na Europa está se esfriando, ou a igreja em Portugal está se esfriando. Eu estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, meus queridos irmãos, que fala no capítulo 17 essa palavra, no versículo de número 6. Fala o seguinte, fala assim a parte B do versículo. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. No contexto de Atos 17, fala que Paulo passou por Antípolis, a Polônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como de costume, foi ter com eles por 3 sábados, pregando nas Escrituras, demonstrando que convém que Cristo padecesse, ressuscitasse dos mortos. E é este Jesus que vos anuncio, dizia ele é o Cristo. Por que a igreja na Europa está se esfriando? Quem sabe porque muitos cristãos não têm Cristo, infelizmente. Ou muitos evangélicos não têm Cristo. Paulo, ele, juntamente com Silas, com Timóteo, com outros discípulos de Jesus, eles alvoroçaram o mundo, impactaram o mundo por causa do poder da palavra de Deus. Mas não é somente explicar que Jesus, ele era o Cristo que deveria morrer e depois ressuscitar. Paulo, muito mais do que mostrar um Cristo sofredor e ao mesmo tempo um Cristo poderoso, pois ele venceu a morte, fala que ele também alvoroçou o mundo, impactou o mundo, porque ele não pregava a si mesmo. Ele não pregava apenas um título de uma denominação ou placa de igreja. Queridos irmãos, neste canal, eu quero dizer uma coisa para vocês, missionários, missionárias, jovens que sonham em fazer missão, pastores. Se nós queremos ganhar a Europa, se nós queremos ganhar Portugal para Jesus, nós devemos pregar não a nós mesmos, não pregar a invenção humana, mas pregar a palavra de Deus, pois é a palavra que transforma, que muda os corações de portugueses, de europeus. Nós estamos vendo nesses últimos dias, sim, uma igreja apática, uma igreja fria, que precisa de ouvir o poder do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas igrejas têm se esfriado, é verdade. Eu tenho observado ao longo desses 13 anos em Portugal, da Europa, posso dizer, pois também estive na Espanha. Um povo que põe dificuldade de ir para a igreja, meus irmãos. Nós vemos um culto e vejo isso. Se é no verão, muitos têm a desculpa, pois estão trabalhando bastante. Se é na época da chuva, como agora no inverno, aqui em Portugal, muitos dão desculpa, pois está chovendo e é difícil de ir para a igreja. E eu pergunto para você, você que sonha em fazer missão, será que Paulo colocou essas dificuldades? Pois ele teve na Grécia, ele teve na Itália, irmãos. Ele teve na Espanha, ele passou por lá também. Paulo, ele pagou um alto preço, mas ele alvoroçou o mundo com a palavra. Pois ele não pregava ele mesmo. Ele pregava o Cristo ressuscitado. Se nós queremos impactar Portugal, não é apenas com a teologia, irmãos. Teologia é importante estudar. Eu falo muito isso. Eu tenho alguns livros, alguns ali em cima. Outros eu deixei no Brasil com o meu curso de teologia de 4 anos. Mas eu vou dizer uma coisa. O que a Europa precisa não é somente de intelectuais.
não somente de homens de conhecimento, que conheçam a palavra, a história da igreja, os problemas da igreja da Europa, desde Martinho Lutero e até hoje. A Europa tem igrejas históricas, igrejas que foram famosas aqui neste mundo. Eu estava vendo hoje um documentário acerca de uma peregrinação que esse homem que era católico falando sobre a caminhada de Santiago de Compostela, que dizem que é São Tiago. E muitos peregrinos católicos, no exemplo, admiram aquelas grandes igrejas. Alguns dizem que até estaria enterrado, se não me engano, na Espanha, Santiago de Compostela, o corpo de Tiago, o irmão de Jesus. Por que as igrejas da Europa estão, muitas delas, mortas? Igrejas de ouro, né? Igrejas religiosas, igrejas clássicas, ortodoxas, e até mesmo sejam elas protestantes ou católicas. Quero dizer, não criticando a igreja, não, de maneira alguma, mas eu quero dizer uma coisa. Não adianta nós termos uma igreja feita de ouro, uma igreja feita de pratas, uma igreja milenares ou centenárias, como tem aqui na Europa, mas algumas estão sendo destruídas. Por quê? Pois não tem Cristo. Não tem Jesus Cristo. Por isso que quando Paulo passava em Tessalônica, né, quando ele passava em outras cidades, e muitas na Macedônia, que é conhecido, na Grécia, Coríntios, Paulo, ele era mais um no meio da multidão. Pois havia muitos mais homens intelectuais e muito mais homens preparados que Paulo, pois havia os gregos, filósofos daquela altura, né, que tinham conhecimento de Sócrates, Aristóteles. O povo conhecia a filosofia. O povo conhecia acerca de organização romana, como os romanos, na área da política. O que nós precisamos, o que a Europa precisa, é de pregadores, irmãos, cheios de Deus, que pregam não a si mesmo a vaidade, o orgulho. Não, pregam Jesus, queridos. É Jesus que salva, é Jesus que perdoa o pecador, é Jesus que transforma. O êxito de Paulo, a façanha do apóstolo Paulo, que falamos tanto, que ele alvoroçou o mundo, que ele impactou a Europa. Eu sonho com isso. Nós estamos aqui não é para apenas falar e dizer dos problemas das igrejas, não. Nós temos que ter a solução, e a solução é Jesus Cristo para a sua igreja, pastor. Quem sabe alguém está passando uma crise aqui na Europa, algum problema de alguma igreja. Nós estamos aqui para nos unir em oração, irmão, para ganhar almas para Jesus. Portugal tem apenas 1% de evangélico. Na Espanha, por exemplo, mais de 8.000 municípios sem uma única igreja evangélica, que falam de Jesus. É necessário que pregamos o evangelho. É necessário que nós levamos a palavra de Deus, uma palavra de avivamento, uma palavra de fé para o povo, pois o povo está morrendo sem Deus. Muitas pessoas aqui precisam ouvir falar quem é Jesus, pois somente Jesus que morreu na cruz, não esse Jesus que está na igreja religiosa da Europa, pendurado no madeiro, sofrendo, não, o Jesus que Paulo pregou ressuscitado, é esse que o povo precisa conhecer realmente quem é Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo, pelo poder da sua palavra, nós iremos ver almas sendo transformadas, vidas serem libertas, igrejas sendo avivadas, igrejas terem a graça de Deus. Não adianta dizer, eu sou da igreja tal, da igreja B. A minha igreja ela é conhecida pela história. A minha igreja tem centenas de anos. A minha igreja foi isso no passado. Não adianta, irmãos. Isso não adianta se a tua igreja foi de um grande homem de Deus no passado, como Martinho Lutero, como Finney, Wesley, Moody, como Daniel Berg, Gunnar Wingren. Isso foi no tempo deles, e hoje, como estamos a nossa geração, nós devemos fazer a diferença.
Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar, vamos acreditar que no nosso tempo, em nossa geração, nós poderemos marcar também como Paulo. E estes chegaram aqui que estão impactando o mundo. Nós podemos fazer isso. Acredita, sonhe com isso. Vamos orar como Abacuque. Senhor, viva a tua obra como antes. Renova o nosso dia, Senhor. Nós precisamos buscar isso, pois Jesus prometeu, nos últimos dias derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Nós precisamos ter o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, na sua igreja, pastor. Na sua vida aí, você está se preparando para vir para a Europa. Europa não é brincadeira, meus irmãos. Aqui é uma batalha, aqui é uma luta, mas muitas pessoas, e às vezes põem dificuldade, têm colocado o seu trabalho, os seus sonhos, acima da vontade de Deus. Sabe por quê? Muitas igrejas aqui na Europa estão apáticas, estão frias, estão sem um crescimento, porque muitos desses membros, muitas dessas pessoas estão colocando a sua prioridade do que a vontade de Deus. Se nós voltarmos como fez Paulo e os apóstolos que morriam em favor do Evangelho, que sofriam com a própria vida, por que a diferença da igreja primitiva da igreja de hoje? Porque esses homens não tinham medo de morrer. Eles tinham a sua vida mesmo dizendo, Senhor, ainda que se possível morrerei em favor do teu nome. Muitas pessoas hoje não tem essa vontade, esse amor. Está faltando alma pelo Evangelho, irmãos. Está faltando amor por essa palavra. Muitas pessoas na Europa estão brincando com o Evangelho. Cada Bíblia, cada versículo desse, cada página foi derramada com o seu sangue. Lutemos, valorizemos o Evangelho, como aqueles homens do passado. Vamos ganhar a Europa para Jesus. A Europa precisa de homens e mulheres que amam, que se entreguem mais para Deus. Eu faço esse vídeo para dizer para você que está se preparando. E você que está aqui, vamos impactar a Europa como Paulo fez ali em Atos dos Apóstolos. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Você pode compartilhar com quem você deseja, com amigos, alguém da família. Que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. É o que eu desejo, pastor Leandro Amorim de Portugal. Eu tenho uma playlist aí no meu canal sobre a Europa precisa de missionários. Muitas igrejas, irmão, tem falta de pessoas que queiram trabalhar para o reino de Deus. Muitos lugares que não tem um trabalho, que não há uma pessoa que fale de Jesus. Não é por acaso que eu estou falando isso. Eu falo isso com amor e respeito. Não quero aqui julgar nenhuma igreja, nenhuma denominação. Mas também nós precisamos fazer alguma coisa. Acorda, igreja da Europa, acorda, igreja do Brasil. Levanta-te e resplandece. Vamos buscar mais de Deus. É tempo de buscar a Deus. Tenha fome e sede de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Se quer ser profeta,